Ainda falando em carnaval, dizem que essa é uma época que tudo pode, né? Ah, no carnaval pode tudo. Será mesmo, minha gente? E depois da quarta-feira de cinzas, né? Como é que fica? Aliás, as avós que o digam, tudo demais é veneno, né? Que perigos os excessos, os exageros podem trazer? Você já parou para pensar nisso? Isso para a vida, viu? Para além do carnaval. Assunto para o Papo de Quinta. Para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Laís Carvalho. Bom dia, Laís, seja bem-vinda. Oi, Bruna, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto tão importante. Pois né? é. Vamos trazer muitas reflexões e, claro, que para o nosso Papo de Quinta ficar completo, eu quero e conto com a sua participação. Já vai fazendo aí essa autoanálise, essa autorreflexão. Você costuma exagerar? Consegue perceber, né, as consequências desses excessos, dos exageros aí na sua rotina, no seu dia a dia? E eu não estou falando só de carnaval não, viu? Vale para o carnaval também, mas na vida mesmo, né? Você consegue perceber isso aí na tua rotina? Manda sua mensagem no WhatsApp do Mulher Demais que a gente já traz para nossa especialista, tá? O WhatsApp do MD é o 991050400. E aí, Laís, eu já quero começar com aquilo que norteia o nosso bate-papo, né? Quais são os riscos, então, desse exagero ou de vários exageros, né? Explica aí pra gente. Claro. Eu acredito que todas as vezes que a gente exagera, tem uma falta por trás. Sempre tem faltando alguma coisa que a gente sente que precisa compensar. Então, os exageros, eles se revelam muito facilmente, porque normalmente ele traz consequências muito claras. Né? Então, todas as vezes que a gente passa do ponto, nós escolhemos consequências. E essas consequências, elas são na alimentação. Passo mal, fico com a barriga doendo, se eu bebi demais, ressaca, eu não consigo trabalhar bem. Daqui a pouco, se eu trabalho demais, eu começo a perceber que eu não estou conseguindo cuidar dos meus amigos, eu não consigo também, né, me entrosar nas relações. Então, todos os exageros, eles têm esses sinais que, se nós pararmos um pouquinho para notar, você vai perceber, né, a consequência dele. Então, a gente pode notar assim. Exatamente, né? Então, pra gente poder... É uma autorreflexão, Sim. né? E às vezes quando a gente olha pra gente é um pouquinho mais difícil. A gente consegue melhor perceber quem tá ao nosso redor do que a gente mesmo, muitas vezes, né, Laís? Mas como perceber se de alguma forma eu tô exagerando, né? Pra além dessa questão das consequências, como é que eu posso fazer essa autorreflexão e dizer, poxa, isso aqui eu tô pegando pesado, isso aqui eu tô exagerando demais. Sim. Como é que faz pra ter essa reflexão? Eu acredito que a primeira coisa, quando a gente está precisando descobrir algo em nós, é fazer uma parada, assim, obrigatória. Você para, tira um tempinho ali, que você, logo cedo de manhã, você vai olhar a sua rotina, você vai observar as suas relações, e aí você vai fazendo esse movimento de pontuando essas áreas da vida, procurando aonde você se sente desconfortável, porque boa parte das vezes, o primeiro sinalizador é o desconforto. E o desconforto é como se ele fosse um sinal sonoro. Às vezes ele começa assim, uma vez, daqui a pouco duas vezes, daqui a pouco a gente tá com um sinal sonoro de desconforto que tá assim, pá, 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 e a gente não tá notando, mas porque a gente tá no piloto automático. Então é muito importante sair do piloto automático. Como é que a gente faz isso? Intencionalmente fazendo uma pausa e observando, bom, onde é que eu tô me sentindo desconfortável? Onde é que eu tô notando, né, que existem sinalizadores que de repente eu tô tão atarefada, eu tô tão corrida, eu não consigo nem descobrir onde é que estão os meus desconfortos. Então, essas pausas obrigatórias, elas são muito necessárias. E não é só para descobrir exageros, né? Mas para desconfortos de maneira geral, para que a gente possa tomar uma atitude frente a isso. Porque se nós não temos essas pausas, a gente permanece no piloto automático, fazendo aquilo que não nos faz bem. Verdade. Existem alguns exageros que acendem esse alerta mais do que outros, né? Alguns que estão mais frequentes na nossa rotina e que a gente pode acabar, de alguma forma, normalizando, isso ficando mais difícil de entender, Laís? Ah, sim. Eu acredito que talvez sejam os exageros que todo mundo comete. Então, vamos supor, comer demais, beber demais, gastar muito dinheiro. Então, são coisas que a gente vê muito acontecer, é comum, né? Só que o nível de consequência disso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, assim, às vezes fica mais difícil fazer intervenções nesse sentido, porque a comunidade faz. Ai, não, se todo mundo bebe, se todo mundo come demais, se todo mundo gasta muito dinheiro, então
Ah, é normal. Vou fazer também. É, deixa pra lá, depois eu Né? vejo. Compro fiado, depois eu pago. Né? É interessante isso que você falou, né? Porque os níveis e a percepção é diferente para cada pessoa. Então, o que para mim pode ser exagero, porque Sim. vai trazer consequências para mim, né? Às vezes para você não é. É o seu meio termo ali. Então, precisa realmente avaliar sem medir com a régua da outra pessoa. Perfeito, né? Bruna. Eu acredito que a gente tem essa questão também, que é se medir pela régua do outro, do mundo, da situação. Então, nós sabemos o nosso mínimo, o nosso máximo, mas a gente precisa parar para prestar atenção. Exatamente. A gente já está recebendo aqui alguns relatos no WhatsApp do Mulher Demais, inclusive com alguns exemplos que a gente pode pontuar um por um para a gente entender melhor, até porque outras pessoas podem se identificar também, né? Perfeito. A nossa telespectadora mandou mensagem aqui para a gente, vou até abrir aqui a mensagem para ver o nome dela, é a Josineide. Ela deu bom dia para você, Josineide. Ela disse o seguinte, ó, eu sou muito exagerada em termos de comida, principalmente quando vem visitas para minha casa. Eu não consegui aqui entender, até mandei mensagem aqui para ela explicar se ela come muito quando tem visita na casa dela, ela se permite mais, ou se ela faz muita comida, né, para servir todo mundo, então tá sempre exagerando nesse quesito. Mas independente do que seja, já é um sinal de alerta também, né, Laís? Acredito que sim, até porque, olha só, às vezes a gente tá muito ansioso, tá ansioso por receber, que a gente quer receber bem, a gente quer tratar bem as pessoas. E daí essa ansiedade, quando ela não é muito regulada, ela pode fazer com que a gente sinta mais fome ou mais vontade de comer. Sim. Né? Porque existe uma diferença entre ter fome e ter vontade de comer, né, gente? Então pode ser que você fique mais predisposta a comer quantidades maiores de alimento. Vocês querem um exemplo? A gente vai no cinema, a gente compra aquele pipocão assim, você senta na frente da TV, você fica desconectado, e aí você come uma quantidade absurda de pipoca. Perde a razão, né? Você fica desconectado. Aí você entra no piloto automático. Pode acontecer a mesma coisa, você pode estar um pouco mais ansioso, se conectar com os outros e se desconectar da sensação de saciedade. E isso fazer com que você cometa exageros. Né? A gente não comeria, por exemplo, um balde de pipoca sozinho em casa sem fazer nada. Na frente da televisão, talvez. Mas sem fazer nada, a gente perceberia rápido o sinal. Verdade. Com outras pessoas, conversando, papeando ali, talvez porque esteja sendo muito legal e a gente esteja estimulado, também a gente se desconecta da nossa sensação de satisfação e come um pouco mais. Ou também pode acontecer, de repente ela está fazendo muita comida, sentir medo das pessoas, sei lá, terem fome, acharem que a casa dela não está sendo uma casa Ou que legal. ela é uma boa anfitriã, né? Isso. Uma sensação de querer agradar. Mas você percebe que pessoas. atrás do exagero tem uma falta? É uma falta de atenção, é uma falta Sim. em termos de necessidade de ser aceito. Muito bem. E as consequências que isso pode trazer? Nesse caso aqui, muito provavelmente ela está gastando demais, né? Para receber pessoas em casa, talvez nem seja necessário. Às vezes energia, gastar energia também é um gasto, gente. Gastar energia é tão difícil quanto gastar dinheiro. Às vezes a gente bota muita energia ali, né? E outra coisa, passar do ponto na satisfação, por exemplo, na alimentação, pode fazer com que você tenha algumas doenças, assim, ou de repente, não necessariamente uma doença, mas uma dor na barriga, ou uma ânsia de vômito, ou você comer alimentos que não te fazem bem, você ficar ali, tem alergia a algum tipo de alimento, mas comer só porque está todo mundo comendo. Volta ali para aquela atenção ao desconforto que você falou lá no comecinho, né? E aí a gente acaba se negligenciando. Percebe que exagerou porque tem um desconforto ali presente, né, Laís? Isso. Mais um relato agora da Kelly, que chegou aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela disse que exagera, vê que ponto interessante, na limpeza da casa dela. Ela disse que até o esposo, os filhos reclamam, porque ela gosta de ver tudo sempre muito perfeito, limpa cada coisa que ela vê. E ela disse, olha o sinal de alerta, eu me canso muito porque não tenho tempo para mim, fico com dó e eu quero procurar alguma ajuda. Olha isso. Como que ela chama? Se chama Kelly. Kelly. Então, eu acho muito importante que a Kelly tenha notado que ela tem vontade de fazer outras coisas e está sendo impedida pela dificuldade de abrir mão dessa limpeza ali, né? Porque a limpeza, assim, ok, ela ajuda, ela nos estrutura, mas quando a limpeza passa, aliás, qualquer comportamento, quando ele passa de um ponto que a gente entende como um ponto ótimo, que é prejuízo na vida, gerou um prejuízo. Ah, eu não consigo sair porque eu não consigo deixar aqui para limpar, preciso limpar. Então, nessa hora que a gente tem prejuízo, já é hora de procurar um profissional. Porque a gente não merece viver aprisionado, né, com a necessidade de fazer uma coisa que, de repente, não está colocando a Kelly, por exemplo, numa situação de vantagem. Exato. Né? Ela não está se organizando para sair, deixar a casa limpa, voltar, ela está cheirosinha. Ela está deixando de fazer coisas importantes na vida dela para que ela possa sentir que está limpando e isso nunca tem fim. Porque, então, uma casa, ela está sempre tendo coisas que vão sujar, né? Então, imagina ficar
na função de exercitar o tempo inteiro. Exato. Né? E esse sinal de alerta de quando tem gente aí do lado dizendo, ó, isso aqui é um exagero, isso é demais, isso está te prejudicando. As pessoas ao redor, de alguma forma, também podem ajudar, não julgando, mas sinalizando. Podem sinalizar, né? isso é importante. Certamente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no Mulher Demais com a psicóloga Laís. Você vai mandando aí mensagem pra gente no zap do MD 991050400. De alguma forma, você está se identificando com isso? Quer ajudar, quem sabe, né? Aí alguém por perto, vai deixando seu relato aqui pra gente no zap. Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá, Laís? Combinado, então. Deixa